E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não tenho feito vídeos ultimamente, como já tinha dito para vocês, como eu disse para vocês, eu estou viajando muito, então quando eu chego no sábado, eu chego bem cansado, aí eu preciso descansar um pouco, né? Então hoje eu vou falar, o pessoal tem pedido aí para eu falar sobre como liderar uma reunião aqui nos Estados Unidos. Eu já falei como participar de uma reunião, mas eu não falei ainda como liderar. Por que é importante isso? Porque cada país, quando você põe um grupo de pessoas juntas, elas interagem de uma maneira diferente, né? Ou seja, o resultado das interações é diferente, né? Você põe um grupo de pessoas na Alemanha e você põe eles para discutir alguma coisa ou participar de uma reunião, eles vão reagir de uma certa maneira. Na Espanha eles vão reagir de outra, no México eles vão reagir de outra, no Canadá eles vão reagir de outra. Então, nos Estados Unidos de outra, no Brasil de outra, enfim. Cada país, aquele ambiente, quando você põe as pessoas juntas, aquele ambiente é diferente, né? Então é muito importante você entender a dinâmica dos americanos quando você põe eles numa sala para concordar em alguma coisa, né? Se você não entender essa dinâmica, você dançou. Então, o que eu faço? É muito interessante aqui nos Estados Unidos. Quando você põe um grupo de pessoas numa sala e você espera para eles darem opinião sobre alguma coisa, metade do grupo vai dar uma opinião e metade do grupo, outra metade vai dar uma opinião oposta àquela opinião. Normalmente é assim. Até quando as crianças estão na... Por quê? Quando as crianças até estão na escola, eles fazem debates, eles dividem a classe em metade. Eles fazem o pessoal a favor de alguma coisa e o pessoal contra. E eles realmente trabalham muito esse tipo de comportamento. Então, quando o cara vem para uma reunião, ele já vem com esse comportamento já bem enraizado, né? Então, se você não souber lidar, na hora que você entrar na reunião, você vai se assustar com o que você vai ver dentro da sala. Então, particularmente para quem é brasileiro, que já está mais acostumado a ver uma tendência contra ou a favor, né? Aqui a amostragem é bem dividida. Então, o que eu faço? Primeira coisa, eu defino um tema, né? O que nós vamos, qual é o objetivo da reunião e o que vai ser produzido no fim da reunião. Toda reunião tem que ter um produto no fim, seja ele uma decisão, um mapeamento, um treinamento, que vocês vão concordar. Toda reunião no fim tem que produzir algum resultado, qualquer que seja ele. Você tem que encerrar a reunião com o resultado produzido. Se você não fizer isso, principalmente aqui, no mundo inteiro, né? Você põe gente numa reunião, isso é muito caro. E se você não produzir nada, todo aquele tempo daquelas pessoas foi perdido, né? Então eles falam, pô, por que você fez essa reunião? Então eu sempre começo com qual que é o objetivo da reunião e o que a gente vai produzir, né? Aí que eu faço? Eu vejo quem são os participantes da reunião. Antes de eu começar a minha agenda, eu já, né, o que eu tenho que fazer para chegar naquele objetivo, eu pego o objetivo e o que nós vamos produzir e eu dou uma circulada com aquilo e começo a conversar com os participantes da reunião para ver o que eles acham, né? Se o objetivo está claro, se eles concordam com o que vai ser produzido no fim da reunião. Não digo qual produto, como por exemplo, eu falo, olha, no fim da reunião nós temos que fazer uma decisão sobre business development, né, nesse mercado, né, no mercado de healthcare. Mas eu não falo para ele que a decisão tem que ser positiva ou negativa, sim ou não, né? Isso é para a reunião, mas eu quero saber se ele concorda que esse é o objetivo da reunião, né? Aí se o pessoal concorda, né, ou discorda, aí eu faço um esclarecimento do objetivo de uma maneira que todo mundo sabe o que vai ter que ser feito, né? Qual que é o objetivo, né?
você pode perguntar, mas Paulo, você acabou de dizer para mim que o pessoal concorda e discorda, vai ter 50% concordando com o objetivo, 50% discordando do objetivo. Não, quando você fala de objetivos é mais fácil, né? A gente tem que fazer isso, a gente tem que decidir, todo mundo concorda, né? Mas se a minha decisão é pró ou contra, aí é 50-50, né? Mas todo mundo concorda que essa decisão tem que ser tomada. Então, quando eu também já vou fazendo isso com as pessoas, eu já vou escutando o que eles têm para falar, né? Porque geralmente o cara dá um comentário, né? Ele fala, pô, essa reunião, eu já penso assim, eu penso assado. Isso já vai me ajudando a entender como é que o grupo vai participar, né? E eu vejo quais são as pessoas críticas, tá certo? Que tem um comportamento que com relação ao tema, que tá frustrado, ou está muito ansioso. Eu consigo já entender minha amostragem, porque eu sei que essas pessoas são as que eu vou ter que começar a prestar atenção na reunião, tá? Depois disso, depois desse objetivo, o que eu faço? Eu mapeio, né? O que eu tenho que fazer para chegar no objetivo, quais são as ações número 1, 2, 3, 4, 5, e eu ponho, de acordo com a experiência, eu ponho tempos para executar cada uma 10 minutos, outra 20 minutos, uma 15 minutos, né? E eu sempre deixo 5 minutos no fim da reunião para fazer lessons learned, que isso me ajuda a entender, que a gente chama plus and delta, que me ajuda a entender o que foi bem na reunião e o que precisa ser feito na próxima reunião para melhorar, né? A partir desse momento que eu tenho o processo, eu vou mostrar esse processo. Eu não mostro para todos, eu mostro para algumas pessoas, né, para ver se eles têm alguma opinião, geralmente pessoas que já têm conhecimento nessa área. Eu falo para eles, olha, o que você acha do processo? Você acha que esses são os passos? Paulo, eu concordo, ou não, faz um ajuste aqui, faz um ajuste ali. Aí eu já tenho o meu processo da reunião, né, os passos da reunião todos determinados, né? Aí eu vejo se é necessário ter algum preparo, né, ler algum relatório, alguma coisa. Se tiver, eu já vou anexando, eu já separo esses relatórios. E aí, depois de tudo realizado, o objetivo, os passos para atingir o objetivo, preparação necessária, eu ponho tudo isso num e-mail, né, num correio eletrônico, faço os attachments, né, eu ponho os arquivos lá e mando para o pessoal, né? Eu não estou falando aqui de coordenar datas para fazer a reunião, né? Existem uma série de... Isso também é um problema. Aqui nos Estados Unidos sempre tem que fazer reuniões, você tem que coordenar 15 dias, com 15 dias de folga, porque o pessoal tem que coordenar a agenda, né? Então a gente tem softwares, a gente põe datas, tem um software que você põe datas da reunião, possíveis datas, e o pessoal vai escolhendo. Aí você vê aqui mais atende a necessidade de todos, essa é a data determinada. Ou enfim, eu mando um e-mail para todo mundo, tá? Aí chega no dia da reunião, o que eu faço? A primeira coisa, antes de começar a reunião, eu escrevo no quadro quais são as regras da reunião, né? Essas regras geralmente estão relacionadas a comportamento, né? Então, uma das regras é escutar sem preconceito, né? Respeitar, né? Não julgar, né? Falar diretamente, não mandar mensagem subliminar. Então eu vou pondo algumas regras que vão dirigir o comportamento das pessoas, porque assim eles têm um framework comportamental que não vai deixar a gente perder o controle da reunião, né? Isso é muito importante, colocar as regras de como participar naquela reunião. E aí eu vou pegando o objetivo, vou fazendo o passo 1, passo 2. Eu sou sempre muito rígido com o tempo. Eu presto atenção. Se a conversa que o pessoal está tendo na sala é relacionada ao tema, e eu sei que escutando as pessoas, né, quando eu faço o teste do objetivo, eu sei que 2 ou 3 pessoas estão em conflito. Se eles naquela conversa eles estão fazendo a gestão do conflito deles, eu deixo a conversa caminhar um pouco mais. O tempo não se torna uma restrição para mim, né?
porque eu sei que eu quero um alinhamento deles, né? Agora, se a conversa não tem nada a ver com o tema, o pessoal começa a sidetrack, que a gente chama, né? Eles saem pela tangente, começam a fazer outras coisas, eu realmente paro a conversa. Eu falo, olha, gente, essa conversa não está relacionada com o tema. Nós vamos conversar com ela de fazer ela falar sobre isso depois. E uma maneira que eu uso chama parking lot. Eu escrevo no quadro parking lot. Então, quando o cara tem um problema que não está relacionado, eu falo, olha, vamos pôr esse problema no parking lot, que é um estacionamento, né? Que nós vamos tratar dele numa outra reunião. Por que eu faço isso? Porque eu reduzo a tensão da sala. Eles sabem que eles não têm que falar sobre aquilo, mas aquilo está no quadro, já está anotado, eles vão conversar mais tarde. Então eu reduzo a ansiedade do pessoal usando o parking lot. Muito pouca gente usa parking lot. E eu uso bastante, porque eu sei que eu posso controlar o nível emocional com o parking lot. E aí eu vou seguindo os passos, né? Uma outra coisa que eu faço também, se a reunião tem 1h30, eu sempre programo a reunião com 1h15. Por quê? Porque eu crio para mim 15 minutos de segurança exatamente por causa da variabilidade das conversações, né? Das conversas que eles vão ter na sala. Então o pessoal já sabe que quando eles fazem reunião comigo, se a reunião é 1h30, eu vou fazer um processo de 1h15. Por quê? Porque eu vou deixar 15 minutos para a conversa flutuar, né? Exatamente para eu poder gerenciar conflitos, né? E para eu poder também usar o parking lot, né? Como uma técnica para reduzir a ansiedade, né? Quando eles estão falando de assuntos que não estão relacionados na reunião, né? E no fim eu faço o Plus and Delta, né? Plus é o que funcionou, Delta é o que a gente precisa fazer para melhorar naquela reunião, né? Por quê? Porque isso me dá um aprendizado muito grande de como a reunião foi preparada, né? Eu sempre falo para o pessoal, o Plus and Delta é meu, né? Eu me dediquei a vocês aí dias preparando a reunião, eu preciso de 5 minutos de dedicação de vocês para me dizer o que foi bem e o que não foi bem. E é muito interessante, porque quando eles falam, né, das coisas boas e das coisas ruins, não é com relação a mim, é com relação ao meu aprendizado, né? Então, eu sempre gosto muito do Delta, é o que eu tenho que fazer para melhorar, né? Como eu já disse para vocês, o risco e a maldade, eles sempre estão na ilusão do conhecimento, né? Quando você pensa que sabe, né? Eu sempre brinco com o pessoal, falo, Deus está no desconhecido, né? As coisas boas estão no desconhecido. Então, quando eles falam Delta para mim, coisas que eu tenho para melhorar, eu realmente comemoro internamente, porque eu sei que é uma oportunidade de melhoria, né? Então, essa aí, pessoal, umas regrinhas que eu uso aí para fazer liderança de reunião aqui nos Estados Unidos, né? Cada país tem uma metodologia, né? Um dia eu falo para vocês como é que você faz na Espanha, como é que você faz no Canadá, México e por aí afora, né? Mas hoje, Estados Unidos, tá bom? Mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço.